Que bom poder estar aqui agora, falar sobre o terceiro tema da série Influência, reflexões sobre o livro do profeta Daniel. Hoje à noite, influência da cultura. Semana passada foi bacana a gente ouvir, entre outros, a influência que hoje as mídias, as redes sociais, a televisão, Instagram, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso mundo moderno, como isso também influencia pessoas. Vimos a parte boa disso e é muito legal a força e o acesso que nós temos hoje através também dessa possibilidade. Mas, entre outros, me chamou a atenção também a loucura das pessoas e de situações são bizarras, elas são cômicas e até meio maluco aí, né? Nós vimos da Paris Hilton, por exemplo, ouvimos que ela tem mais de 50 milhões de seguidores, e, entre outros, acham ela o Jesus Cristo de nossos dias. Eu achei, mas cara, tem que ser muito, muito maluco, né, para achar isso. E sabe o que é o pior? Ela gosta de ser chamada assim, como Jesus Cristo nos dias de hoje. E ela faz seguidoras, tem gente que segue isso. E assim nós podemos ver os desafios, as músicas malucas, as danças, os funks e tudo aquilo que faz parte da cultura. Sempre tem alguém que aprecia. Mas também assim hoje no mundo religioso, na cultura de uma maneira mais ampla, também hoje de repente a cultura no sentido de obras de arte, um cara ficar peladão lá num teatro e enfim isso também representa arte, né? E aí o outro vai expor lá um bacio, outro umas champinhas de cerveja, umas latinhas, e isso de repente um rolo de papel higiênico também pode ser arte, né? Eu já me chocava quando anos atrás a música Eguinha Pocotó, né? Ela era tida como música, mas isso era café pequeno comparado ao que tem vindo por aí, não é verdade? Bom, gente, hoje nós vamos falar da cultura no sentido como um modo de vida de um povo, nação, constituindo, expressando o seu modo de ser, pensar e agir. É uma definição que eu peguei aí de um dicionário. Sim, aquilo que expressa uma nação no sentido macro e micro pode fazer parte da cultura. Nós, como brasileiros, temos uma cultura bem típica. Como nós temos muito influência também de povos africanos e também do catolicismo medieval de Portugal, da Espanha, nossa cultura ela é mais oral do que cognitiva. E países que têm uma cultura mais oral, automaticamente eles vão ter mais expressão através do corpo, através das danças, através do estereótipo. Então, nossa cultura brasileira ela é o samba, o pagode, é o carnaval, e aí a espiritualidade é o Círio de Nazaré, e é Painho Cícero, e no Amazonas lá também o Bumba Meu Boi, e tudo aquilo faz parte, os gaúchos com todos os seus trajes. Essa é a nossa cultura mais verbal, oral, e automaticamente a nossa cultura também ela é mais do estético. A Europa tem uma cultura muito mais pautada pela influência grega, quando Sócrates e Platão falam que a ideia, o pensamento é muito mais importante. Então a gente pensa muito, é algo muito mais cognitivo, menos expressão física e mesmo expressão corporal e muito mais racional. Então nós vamos ter toda uma cultura muito mais voltada com a música clássica, é o berço da música clássica, a Europa. Nós vamos ter também a cultura no sentido filosófico, o pensamento, a psicologia, a ciência, tudo brotou lá na Inglaterra, na Alemanha, França, enfim, esses países então que são mais cognitivos.
E aí nós poderíamos falar também de outras tendências, ainda expressões culturais. De qualquer maneira, esse lance da cultura nem sempre é tão simples e tão fácil. Aqui eu lembro uma pequena história contada pelo... Aliás, quero citar essa frase ainda. A cultura é como uma lente através da qual o ser humano vê o mundo. Uma frase de Ruth Benedict. Ruth Benedict foi uma antropóloga do começo do século passado, dentro daquele contexto da bela época, que o Titanic é a expressão, todo o glamour, também daquela época depois começou a Primeira Guerra Mundial, onde era para ser uma guerra que achava um conflito básico e no final foram milhões de pessoas mortas, levou 4 anos. Aquilo colocou o mundo da época ponta cabeça, porque se achava que a partir da tecnologia e da racionalização e todo o mundo racional e da industrialização, o mundo agora só seria prosperidade. Então, assuntos antropológicos e assuntos sociológicos também estavam em alta. A crise da espiritualidade, quando Nietzsche e teólogos também, mesmo cristãos, chamados Karl Barth, aliás, Karl Barth era mais a ponta no sentido da piedade, mas Rudolf Bultmann, que era da demitologização, tentando ver a parte mais racional também da piedade da fé cristã. E quando Nietzsche disse, mata Deus e o problema vai estar resolvido, porque Deus é aquele que nos traz sentimento de culpa. Tudo isso também pautou a nossa cultura universal, mas eu queria contar uma história, na verdade, que eu peguei do Ricardo Costa, que é um dos diretores do CTPI, do Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas, do qual também nós temos que fazer parte aqui como apóstolo Pedro nos últimos anos. Ele contou uma história que supostamente ele criou, inventou essa história, que dizia o seguinte: há um rio onde você vê as duas margens. De um lado vivem 9 tribos, do outro lado apenas uma tribo. Todos os sábados as tribos se encontravam, também aquela do outro lado do rio, se encontravam para fazer tipo uma feira livre, trocas de alimentos e assim novamente se preparar para a próxima semana. Na margem da tribo única, as pessoas tinham que transportar seu alimento para outra margem. E eles descobriram uma maneira interessante, é o nado de costas e levar alguma cumbuca, levar uma tigela feita de madeira e assim transportar os alimentos, e às vezes até em cima da barriga, e dessa maneira nadando de costas para o outro lado do rio, e lá o que sobrava então desse transporte finalmente era então trocado lá com outros produtos, e assim também era o caminho de volta. Um dia Aiwan era um filho de um dos líderes da tribo única. Ele disse: pai, eu vi que as formigas carregam as coisas para o outro lado do rio, mas sob pequenos toquinhos, pequenos galhos. E, pai, por que a gente não tenta isso dessa maneira também, transportar nossos produtos para o outro lado do rio? O pai ficou: filho, não quero mais ouvir sobre isso. Sempre foi assim. Isto é uma tradição, é uma cultura da nossa tribo e ninguém vai mudar isso aqui agora não. O Aiwan ficou meio sem graça, mas ficou observando as formigas fazendo o transporte. Um dia o pai de Aiwan ficou doente e ele pensou: cara, hoje é o dia, vou aproveitar. Ele conseguiu pegar um toco, um tronco maior, ainda afundar um pouquinho, um toco bem favorável, botou os alimentos em cima e nadando então foi empurrando esse toco para o outro lado. A galera, o pessoal da tribo lá, ficaram admirados. Como ele conseguiu transportar muito mais através de um toco? O pai agora sim ficou faceiro e disse: Aiwan é meu filho. E Aiwan continuou ainda agora a aperfeiçoar isso. Ele conseguiu escavar um pouquinho para dentro também desses troncos, aumentar esses troncos. E de repente toda a galera estava atravessando agora o alimento através de uma coisa chamada nada mais nada menos do que canoa.
e vai e volta, e essa altura descobriram o remo, já ninguém mais era tão bom na natação, porque isto agora resolvia todo o problema. Passaram-se alguns meses, alguns anos, e um dia agora Ayuan também já era casado, já tinha filhos, e o garoto dele de 4, 5 anos foi junto um dia transportar então o alimento, como sempre foi. E naquele dia aconteceu uma tragédia. O rio havia subido um pouquinho em função de uma forte chuva, e com o peso da canoa, a canoa tombou, e o filho de Ayuan, o garoto, sumiu na água, caiu num redemoinho. Ayuan mergulhou, foi atrás, e quando ele quis chegar lá, finalmente conseguiu, era tarde demais. O filho de Ayuan morreu afogado. Foi uma história triste. E quando ele leva o corpo, então, agora para a tribo, agora o pai de Ayuan disse: viu, filho? Viu o que aconteceu com as coisas novas? Se fosse no meu tempo, o teu filho não teria morrido, porque ele já saberia nadar. Eu conto essa história, eu achei ela interessante, porque a cultura tem essas coisas. Ela evolui, ela cresce, mas em algum momento você vai dizer, alguém ouvir, dizer: viu, no meu tempo era diferente, se fosse assim teria sido melhor. Mas pode ter certeza, os de hoje vão ouvir os seus filhos, os de amanhã vão ouvir dos seus filhos daqui a 80 anos. Sempre de novo, a cultura tem essa coisa de fazermos evoluir. E por outro lado, aquele que disse: viu, sempre era assim, vocês que mudaram e a coisa agora se tornou problemática. Eu quero falar de uma história de Daniel, que também apresenta um choque cultural. Eu gostaria de ler o texto, agora só 2 versículos, de Daniel capítulo 1, versículo 17 e o versículo 20. Daniel nós já ouvimos sobre ele na semana passada, semana retrasada. Daniel era alguém de Israel. Israel entrou num processo de decadência tão enorme que a sua cultura, ela ficou tão fragmentada, a sua fé, o templo que era o centro religioso, muitos foram mortos e outros ficaram ainda em Israel como pobres da terra. Eram realmente as pessoas muito humildes, não tinham mais força para superar sua própria pobreza e também não eram mais ameaça para ninguém. Mas 1/3 do reino do sul foram levados pelos babilônios. Pessoas que seriam escravas, pessoas que seriam então também, de repente, acadêmicos, pessoas que faziam parte da elite pensante, e entre esses havia Daniel e os seus 3 amigos. Esse Daniel com seus 3 amigos agora estão na Babilônia. E sobre eles nós ouvimos o seguinte: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da eficiência. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Uau! Os caras certamente hoje seriam daqueles que estariam em Harvard, Oxford, enfim, pessoas extremamente inteligentes. Faziam parte agora da Babilônia, estavam lá próximos do rei Nabucodonosor. Eu queria confrontar agora, através de um gráfico, um pouquinho essa questão de culturas, tipo Ayuan, o pai dele, o filho, quando dá choques de cultura, de percepções. Nós temos claramente aqui alguns conflitos, algum choque cultural. Primeiramente, o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando foram para a Babilônia, esse nome foi mudado. Esse lance de nome é um troço meio estranho, né?
Vocês já perceberam? O nome é uma coisa meio sagrada. O nome pode nos causar alegria, o nome pode nos causar vergonha, o nome pode nos causar constrangimentos. E essa coisa de nome, ela... Aliás, no Brasil até tem uma lei, se alguém teve um nome muito estranho, que os pais fizeram uma junção, às vezes, de coisas e de nomes, e aí de repente o filho tem um nome que não significa nada, né? Aí até a lei permite que você possa, quem sabe, até entrar no processo, fazer um processo, e você pode mudar o seu nome. Mas esse lance de nome, meu nome William, há uns 50 anos atrás, quando eu entrei no colégio, eu confesso que eu morria de vergonha, as pessoas não sabiam dizer William. Até porque eu sou de origem alemã e ainda falava alemão em casa, o W no alemão é V. Então, William é William. Quando eu vou na São Mateus, ele me chama de William. Meu pai me chama de William. Aqui se chama de William. E em casa me chamava ainda de Willy. Eu tinha vergonha, porque meu nome não dava certo. Cada lugar era um troço diferente. Hoje, graças a Deus, tem tanto William, né, que isso é quase um nome bem comum até, descolado. Hoje sou adulto também, eu tenho a alegria do meu nome, o significado dele. Mas já tive uma fase de infância que eu tinha vergonha do meu nome. Quando mexe no nosso nome, mexe na nossa identidade. Não fomos criados, onde nós crescemos, como as pessoas nos chamam. O nome aqui foi mudado. Daniel, Beltesazar. Ananias, Sadraque. Misael, Mesaque. Azarias, Abednego. Interessante, né? Isso quer dizer questão cultural. Depois nós vamos ver também que a cultura judaica tinha seus hábitos alimentares. E a própria Torá, que era a lei do Antigo Testamento, ela tinha também bastante critérios sobre comida, animais puros, animais impuros, né? Embora que aqui eu acho que tinha ainda uma convicção pessoal. Daniel comia legumes e água. Eu só acho que o nosso pastor Daniel não se inspirou mesmo nesse Daniel aqui. O homem para comer carne é uma draga. Daniel. Mas tem outras coisas que o colega Daniel, sim, com certeza se inspira nele também. Mas Daniel aqui da Bíblia fala de legumes e água. Quando ele chega na Babilônia, é oferecido para eles as iguarias do rei e inclusive o vinho. Cultura alimentar. Quando a gente casa, né? Vocês já viram como, às vezes, a comida ela pode ser diferente, principalmente quando casamos assim um pouco com regiões diferentes, né? Pessoas de regiões diferentes. Kátia e eu somos de Blumenau, no meio dos alemão lá, a comida é bastante semelhante. Mas ainda assim, tem um jeitinho diferente de fazer o feijão, um jeitinho diferente de fazer a geleia, enfim, essas coisas. Então, mas depois tem a diferença também cultural em torno da espiritualidade. Os judeus tinham a religião monoteísta, que era Javé. Uma religião desde que Deus se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, depois as 12 tribos. Essa era uma religião altamente... Ela era de um Deus não visível, um Deus invisível, e Moisés depois passou os preceitos, as leis, enfim... Uma cultura religiosa monoteísta, o templo era o centro religioso, havia a lei que era a Torá, havia os profetas que eram intermediários entre Deus e também a população, e Daniel particularmente orava 3 vezes por dia, ajoelhado. Interessante. Como é que era a religião agora na Babilônia? Uma religião panteísta significa uma infinidade de deuses. Sempre cabe mais um Deus. Ah, tem mais um? Pode colocar junto. O Deus no topo do panteão era o Deus Marduk. O próprio rei puxou para si também a oportunidade de ser venerado como um Deus. Havia
lideranças espirituais, antropólogos, haviam magos, haviam feiticeiros, encantadores. Fazia parte da religião babilônica. Organização social política. Israel era dividido em 12 tribos. No final ficaram 10 tribos para o reino de norte, que havia um rei, mas que os assírios já conseguiram agora dominar e também a nação estava totalmente destruída. Havia agora ainda o reino do sul, que era Judá e Benjamim, as duas tribos, que também agora foram então levados para o exílio. Essa era a divisão social-política da cultura judaica. E na Babilônia, como é que era? O rei Nabucodonosor, como organização política, ele tinha os sátrapas, que eram tipo príncipes. Fala que em algum momento que eles tinham 120 sátrapas. Era o reinado babilônico era dividido em 120 pequenas glebas, onde haviam príncipes. Além disso, haviam prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e magistrados. Havia uma forte e poderosa classe de gente nobre e do clero. As pessoas em torno da religião e esses políticos. Nada de tão novo também, né, gente? Não é verdade? E finalmente a condição social. O povo de Israel, a cultura judaica estava totalmente enfraquecida, fragmentada e estava muito mais na memória das pessoas do que efetivamente numa organização. A cultura babilônica era um reino muito forte e dominante, e a Babilônia, na época aqui, ela é tida como a cidade mais poderosa e a maior cidade daquele tempo. Eu só queria mostrar um pouquinho como as culturas, elas perpassam sempre nossas vidas. Valeria a pena, às vezes, até fazer um pequeno mapa, fazer um pequeno gráfico, um pouquinho das nossas culturas. De repente, origem alemã, origem francesa, alguém tem o judaísmo, outros têm o lado espanhol, outro lado a cultura portuguesa, outros cultura índia, cultura negra. Bacana de ver isso, a gente carrega isso dentro da nossa herança cultural. Bom, gente, eu gostaria nesse momento ler um texto de Daniel capítulo 3. Eu vou ler isso aqui da Bíblia Mensagem, esse capítulo 3. Onde o rei Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de ouro com 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida ordenou a todos os líderes importantes da província que comparecessem à cerimônia de dedicação da estátua. Todos vieram para a cerimônia e tomaram seus lugares diante da estátua que Nabucodonosor havia erguido. Um arauto, um mensageiro, apareceu e proclamou em alta voz: atenção todos, ouçam vocês de todas as raças, cores e crenças. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, dobrem seus joelhos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E quem não se ajoelhar, não adorar a estátua, não importa quem seja, será jogado imediatamente na fornalha. O som começou a tocar. Todos os instrumentos musicais da Babilônia e gente de todas as raças, cores, crenças dobraram seus joelhos e todos adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia erguido. Foi então que os astrólogos da Babilônia se manifestaram e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. Nossa majestade deu ordem severas para que ao ouvir o som tocar deveríamos nos ajoelhar e adorar a estátua de ouro. E quem não o fizesse seria jogado na fornalha. Mas os judeus Sadraque, Mesaque e Abednego, a quem o rei designou cargos elevados na província da Babilônia, ignoraram a ordem. Ó rei, eles não respeitaram os nossos deuses e se negam a adorar a estátua de ouro que mandou
erguer. Talvez venha a pergunta, por que Daniel não estava junto? Daniel, nessa altura, já tinha um cargo de confiança, ele não estava junto dessa multidão. Mas se ele estivesse junto lá, ele também não seria se ajoelhado. Furioso, o rei Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos. E quando eles chegaram, Nabucodonosor perguntou, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não respeitam os meus deuses? E se negam a adorar a estátua de ouro que mandei erguer? Vou dar a vocês uma segunda chance. Mas, a partir de agora, quando o som começar a tocar, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua. E se não o fizerem, serão jogados numa fornalha e ponto final. E que Deus vá livrá-los de mim. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, suas ameaças não nos assustam. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que ele não o faça, não importa, ó rei, ainda assim não vamos servir os seus deuses, nem adorar a estátua de ouro que mandou erguer. Nabucodonosor estava prestes a explodir de tanta raiva. Imediatamente ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal, e que aqueles homens fortes do seu exército amarrassem e os jogassem na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, com os pés, mãos amarrados, vestidos suas roupas, foram jogados na fornalha extremamente quente. Por causa da ordem do rei, a fornalha estava tão quente que só as chamas foram suficientes para matar os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles acabaram caindo mortos, fornalha dentro. De repente, Nabucodonosor levantou-se num salto e perguntou, nós não jogamos 3 homens com os pés e as mãos amarradas? Isso mesmo, Senhor, responderam os homens. Veja, exclamou o rei, estou vendo 4 homens andando para lá e para cá no fogo e eles estão bem. E o 4º homem parece um filho dos deuses, não é possível. Nabucodonosor foi até a entrada da fornalha ardente e chamou Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para cá. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Todos os líderes do governo e os conselheiros do rei reuniram para examiná-los e viram que o fogo não havia causado nenhum arranhão nos 3, nem um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça na roupa deles. Nabucodonosor clamou, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos. Eles confiaram no Deus e ao ponto de ignorar as ordens do rei e arriscar a sua vida, mas não serviram nem adoraram outros deuses. Por isso decreto, todos de qualquer lugar, cor, raça ou crença, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado e sua casa será destruída. Nunca houve um Deus que salvasse como esse. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que história, hein? Eu quero tirar algumas lições sobre essa questão cultural, do choque do encontro. Primeiramente, queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego não dançaram o ritmo de cada nova melodia que se apresenta na cultura da modernidade. Eles não dançaram a música que naquele contexto lhe foi tocada. Querido, que ilustração boa para nós. Quando a gente é adolescente, a gente tem uma necessidade tão grande de criar identificação. Na juventude também. A gente quer usar o mesmo tênis que o outro usa, a gente quer usar a mesma roupa que o outro usa. Se a moda é calça rasgada, a gente quer uma calça rasgada. Se ela é costurada, quer costurada. Se ela é mais para cima, mais para baixo. Se o salto é alto ou é baixo. Tudo que os outros fazem, a gente quer fazer também. Eu acho que até um certo ponto isso não tem nada de errado. Mas quando isso de alguma maneira vai mexendo também na nossa índole, mexendo também nos nossos valores, mexendo nas nossas confissões. Queridos, a influência da cultura.
Deus também quer nos libertar das melodias que nos fazem cair de joelho, seja na moda, seja na música, seja naquilo que o mundo diz que é certo. O mundo canta uma música também em torno da sexualidade. O mundo também canta uma música em torno dos filmes de Hollywood, através de redes de televisão. E tem tanta gente se ajoelhando, sem pensar se estão comprometendo seus valores de alma, sem pensar se estão comprometendo o seu relacionamento com Deus, seus valores de família. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante do ídolo. E, gente, nós temos ídolos, a cada novos dias aparecem novos ídolos. A cada dia tem novas coisas nos seduzindo. Esses dias alguém disse uma vez, sabe o que é um ídolo? Ídolo é aquilo que quando você abre os olhos de manhã, isso já está na tua mente. E que confronta com Deus, na verdade. E a última coisa que você tem na mente antes de dormir, cuidado, isso pode ser um ídolo. Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram as suas confissões e as suas convicções. Amados, você sabia que 97% do que nós somos, temos e fazemos, alguém nos ensinou? Aonde nós procuramos material cognitivo para nos inspirar? Quem são as pessoas que nós escolhemos? Quais são as matérias? Quais são os assuntos? Quais são os sites que nós frequentamos? O que está preenchendo esse nosso vazio, essa necessidade de aprendizagem? E, queridos, é em cima disso que nós vamos constituindo, como diz Ricardo Barbosa, a nossa paisagem interior. O que está sendo plantado e cultivado em nossa alma? Quais são as convicções? Quais são as confissões que depois brota de nossa boca? Queridos, cuidado. Se há uma confissão para nós luteranos, somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, são convicções que apontam para Jesus. Em Atos Apóstolos diz que aqueles primeiros cristãos ficavam unidos, eles não abriam mão da comunhão, perseveravam na oração, no partir do pão, que era a Santa Ceia, e na doutrina dos apóstolos. Alguém nos passou uma herança. Cuidado, nós não podemos cortar ela simplesmente. Aquilo que agora é novo, será que merece tanta atenção comparado com aquilo que foi pelos séculos dos séculos que nossos antepassados, que os mártires da fé, os apóstolos e os primeiros cristãos deixaram com um testemunho tão vivo ao ponto de morrerem por essas causas? Aquilo que Deus revelou em Cristo Jesus através do Espírito Santo, essa Bíblia onde na China ou alguns países pessoas disputam a tapa para ter um pouquinho de tempo e ler a palavra de Deus, e nós temos ela de uma maneira tão abundante, apenas como um monumento aberto lá, aliás, talvez até um talismã, talvez uma crendice aberta no Salmo 91 para nos proteger, e não consegue descer da prateleira e do criado mudo para os nossos corações. Nossas convicções, nossas confissões, era isso que moveu Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvar. Se não há mais confissões e convicções, não há mais uma paisagem interna movida pelo Espírito de Deus, é fácil se curvar e se ajoelhar.
tinha uma coisa que ficou forte. Ficou forte agora para esses três. Confiar em Deus sempre. Confiar em Deus sempre. Essa era a convicção dele, a confissão. Nabucodonosor disse: o que? Vocês não vão se ajoelhar? O que? Vocês não vão adorar a estátua? Eles disseram: se Deus quiser, Ele pode nos proteger. Mas saiba, ó rei, se Deus não fizer, ainda assim, nós não vamos abrir mão da nossa convicção e da nossa confissão. Qual é a sua convicção e a sua confissão? Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Essa resposta você deve ela. Qual é a sua convicção e confissão? Qual é a sua confissão? Ao ponto de você não dobrar o seu joelho aos ídolos modernos. Se não tiver forte aqui, não vai ser exteriormente que nós vamos ser fortes. Mas eu acho lindo ainda nessa história, tem uma coisa aqui. Para o mundo racional, eles vão dizer: que historinha mais engraçada. Eles foram jogados numa fornalha e de repente tinha um anjo lá dentro no fogo. Que coisa mais engraçada. Isso é historinha para contar no culto infantil, mas não para gente adulta e racional. Você pode estar rindo sobre isso. E ainda assim, aqui está o ponto nevrálgico. Se a tua fé não exceder a tua razão e a tua lógica, eu preciso dizer que você ainda não entendeu nada a respeito de Jesus. E às vezes a nossa fé parece que ela não passa daqui. A gente ouve e fica reverberando, reverberando e sobra tão pouquinho no coração. E diante da primeira música já curvamos o joelho. Diante da primeira música nós já adoramos alguma coisa nova. Amados, se o Senhor não nos der essa experiência do anjo do Senhor que se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, a experiência da fé que remove montanhas, aquela experiência que Jesus perguntava: se tu creres, verás a glória de Deus. Você crê nisto? Jesus perguntava, então vai, seja conforme a tua fé. Essa história, ela nos coloca, através dessa experiência, que Deus continua sendo um Deus sobrenatural. Enquanto estamos bem, talvez nós não precisamos disso. Mas lembre-se, virá o dia onde toda lógica, tudo não faz mais o menor sentido. Lembre-se do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Saiba, ó rei, se for preciso me ajoelhar, eu não vou ajoelhar. E ainda que eu morra, o Senhor em algum momento Ele pede essa postura de nossas vidas. Saiba, mesmo se tudo der errado, eu não vou me curvar a outros deuses e a melodias estranhas ao nosso Deus. E Deus continua tendo seus anjos, sim, também para dentro da fornalha ardente. E Deus é poderoso para não fazer chamuscar nenhum fio de cabelo. Deus é poderoso para nos libertar das amarras e também da opressão do Nabucodonosor.
E Jesus? E Jesus? Como é que ele lidava com a cultura? Jesus caiu na cultura, ele até se valeu da cultura, mas ele não foi engolido pela cultura. Jesus não foi engolido pela cultura, ele se sobrepôs à cultura. Isso a gente chama de diferenciação. Peter Scazzero vai falar que Jesus, ele andava com os publicanos e com a bandidagem, mas ele não era bandido. Jesus tinha uma misericórdia enorme com a Maria Madalena e outras pessoas que eram fora da sociedade, eram excluídas. E ele não era um prostituto, porque ele não pecou em nenhum momento. Jesus encostava nos leprosos. Jesus andava com as pessoas miseráveis. E ele era e continuava sendo o Filho de Deus sem pecado. Diferenciação, eu não sei onde é que você está. Em que fornalha, não sei que relacionamento, eu não sei em que situação, eu não sei onde é que dia a dia também o bicho pega, mas eu quero dizer, o Senhor nos dá o seu Espírito e nos permite a diferenciação. E finalmente, o que Jesus agora, como é que é esse lance da missão do Senhor? Mais um slide, por favor. Isso. Eu queria terminar agora com essa percepção de Alicia Iwanska, uma escritora polonesa que foi para os Estados Unidos, também na época aí da Ruth Benedict, e ela diz uma coisa muito interessante, até não no sentido tão religioso, eu tentei achar alguma coisa, mas ela diz alguma coisa no sentido também sociológico e também da generosidade ou da missão e também da humanidade, da humanização. Ele diz assim: nós temos 3 possibilidades de olhar para as pessoas que devem ser amadas e sermos missionais e sermos missão e termos uma cultura cristã para dentro desse mundo. A primeira é a visão panorâmica. É quando eu olho para uma situação e eu digo, quase como uma fotografia, as pessoas da África, coitadas, lá agora estão no ebola, sofrendo com o ebola e toda essa situação dramática. E na Etiópia, tantas crianças passando fome. Eu fico comovido quando vejo Médicos Sem Fronteiras. Mas isso não passa de uma foto, onde eu digo, que pena, poxa vida, tomara que alguém faça alguma coisa. Isso é uma visão panorâmica. Meu filho, coitado, ele escolheu essa vida, meu irmão também está lá, pena, né? Bem que podia ser diferente. A gente tem uma visão panorâmica. Tem uma segunda possibilidade que usa as pessoas de uma maneira utilitária. Eu vou trabalhar agora realmente uns 8 anos como político, porque eu quero realmente fazer a diferença. Mas no fundo eu me aproximo de uma maneira utilitária. Eu quero me dar bem, eu quero construir um nome, eu quero na verdade até ter uma aposentadoria garantida. Isso é uma visão utilitária. Eu quero participar também na assistência social agora da igreja. Então eu quero fazer uma coisa legal nessa cidade. E aí você no fundo você faz... não pelas pessoas, mas de alguma maneira poder dizer um dia, eu fiz a diferença. É bacana. Mas ela diz, o jeito de Jesus era enxergar o ser humano. Essa é a cultura cristã. A única possibilidade como cristãos que nós podemos derrubar aquilo que o mundo nos quer ensinar como cultura moderna. Olhe para as pessoas como Jesus as enxerga. Olhe para o teu esposo como Jesus o enxerga. Olhe para a tua esposa. Você já tentou fazer uma vez? Como é que o Senhor olha para Kátia? Qual o olhar que Ele tem por ela? Da sua história, das suas lutas, suas batalhas, suas virtudes, seu potencial. Olha para o teu filho assim. Como é que Jesus olha para o meu filho? Eu amo ele de paixão. Minha filha, eu amo de paixão. Meu genro, minha nora, Como é que o Senhor olha? Abra isso. Como é que o Senhor olha para o teu chefe? Para a tua chefe?
teu colega de trabalho, para aquela pessoa. Queridos, o Senhor nos chamou para sermos sal da terra, luz do mundo, uma cultura do reino dos céus. E Jesus falou 95 vezes do reino dos céus. Com isso ele queria dizer, nós temos um potencial de cultura cristã para amar e transformar vidas, famílias, cidades e o mundo, enxergando o ser humano como Jesus o enxerga. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.